Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente em mais um Cá Entre Nós, um papo para mulheres. Nós estamos muito felizes porque ouvimos testemunhos até de mulheres que nós não conhecemos, que estão ouvindo bate-papo, sendo edificadas, aprendendo com as nossas experiências. Então, quando nós recebemos algo no nosso coração e sabemos que é algo do Senhor, é algo de Deus, né? Que Deus requer que a gente faça, né? Lance mão, se disponha e vemos depois os frutos disso, é maravilhoso. Então, o Cá Entre Nós é algo que o Senhor nos deu, um presente para nós, e estamos felizes por poder ser bênção na tua vida, bênção na vida de muitas mulheres. E cremos que, assim como você está sendo abençoado em ouvir esse bate-papo, Deus vai abençoar a muitas outras mulheres através da sua vida, quando você também decidir colocar os seus testemunhos para mostrar a outras pessoas aquilo que Deus pode fazer em nós. O Senhor é um Deus tão perfeito e Ele nos ama de uma forma tão profunda. O Senhor não faz acepção de pessoas, não tem filhas mais amadas, mais queridas. O que nós sabemos é que existe uma pequena diferença entre filhos íntimos e aqueles que não são tão íntimos do Pai. Então, quem são os filhos íntimos? São aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, querem ter intimidade com Deus e acabam provando do mover tão intenso de Deus na sua própria vida, na sua família, que acontecem nesses testemunhos que nós temos ouvido. Hoje é uma tarde especial, porque eu estou com uma mulher, uma convidada muito especial. Angélica, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Que alegria estar com você hoje no Cá Entre Nós. Você é uma pessoa especial demais para mim. Você entrou na minha vida assim, tão tranquilinha, e hoje você assim representa muito, faz parte do dia a dia, e eu te admiro demais. Estou feliz por essa oportunidade de batermos um papo e eu sei que Deus vai fazer coisa grande através da sua vida nessa tarde. Tudo bem com você? Como estão as meninas? Seu marido? Tudo bem, Dri. Graça e paz para todos que estão assistindo. E tudo bem, aqui está tudo tranquilo, as meninas estão bem, estão em homeschooling, estou estudando em casa, marido trabalhando em casa. E a gente tá firme, tá todo mundo reunido e tentando fazer o melhor, né? E eu tô muito feliz de poder participar hoje com você, que é uma amiga querida, né? É minha discipuladora, minha pastora, mas é minha amiga do coração. É muito bom, tô muito feliz. Muito obrigada. O Senhor fez algo especial em nós, né? Desde que nos conhecemos. Construiu uma amizade, um amor mútuo, né, no nosso coração, e é muito prazeroso tudo isso. Mas eu sei que Deus fez tanta coisa na sua vida, eu sei do seu coração, que é tão lindo, que não teve reservas para deixar Deus limitado para agir na sua vida, né? Você é uma mãe zelosa, uma esposa exemplar, uma amiga incrível, uma filha maravilhosa, você é tudo de bom. Então eu gostaria que você colocasse para nós aquilo que representa aí no teu coração, no seu dia a dia, a sua história, aquilo que faz Angélica ser Angélica. Ai, que delícia, que bom te ouvir, que bom caminhar com você, né? Bom, eu teria inúmeras coisas para falar de Deus, né? A minha vida sempre teve a presença de Deus, desde pequena eu sempre tive esse contato com Deus, né? E é tudo muito, muito bom. Eu venho de uma família católica,
e praticante, então nós fomos batizadas, crismadas, casamos na igreja, tinham todo aquele ritual, e a gente acompanhava muito, né? A gente lia muito a Bíblia, acompanhava, então a gente realmente foi praticante. E eu fui uma adolescente, não sei se fui atípica ou não, mas eu acabava que estava sempre no grupo de jovens, eu participava da renovação carismática, e eu estava sempre procurando as coisas de Deus. Isso é meu, eu gosto. Às vezes falava, vai, você é jovem, vai fazer outra coisa. Eu ouvia isso, né? Eu falava, não, mas eu gosto tanto de estar ali, ouvindo a palavra. Eu sou muito musical, eu adoro música, adoro louvor. Então, eu estar ali ouvindo a palavra, eu ouvindo os louvores, para mim era tudo de bom. Então, isso é ótimo, né? E a gente já vem disso, né? Vem de uma família que tem Deus. Isso já é meio caminho andado, né? Já facilita bastante. É, verdade. E assim, a minha trajetória até aqui, por exemplo, onde a gente está, né, agora, eu acho que eu te conheci em 2014. Minha irmã te apresentou, a Beatriz. Ela me apresentou você, que na época ela estava apaixonada. Ai, minha amiga Adriana, só falava de você. E aí ela me apresentou. E na época a Laís era muito bebê, eu já tinha a Isabela. A Laís eu acho que tinha de 1 e pouco para quase 2 anos. E eu acabei entrei na célula em 2015, né? Eu não sei se todas sabem o que é uma célula, mas é um grupo de mulheres, a gente se reúne para falar da palavra de Deus e para trocar experiências, para se fortalecer e para ajudar uma outra, né? E a minha irmã falava, vai para a célula. Eu falava, não posso, como que eu deixo uma criança de 2 anos com o pai e uma de 4? Não dá, ele não vai ficar. E aí a Laís chorava muito, elas sempre foram muito grudadas comigo, né? Elas são super grudadas comigo. E chegou um dia que eu falei, gente, eu preciso ir, eu preciso me libertar, eu preciso muito. E eu cheguei e comecei a ir para a célula, e em 2015 comecei a frequentar as células. Passou um tempinho, o Renato viu algumas mudanças em mim e falou, também quero participar disso que você está indo, né, desse lugar, eu também quero. E aí ele começou a participar comigo, né, na reunião de homens, né, eu ficava na de mulheres e ele na de homens, e a gente começou a caminhar junto. Em 2017 foi meu encontro com Deus, que eu resolvi, eu falei, eu vou participar do encontro, né, que é um final de semana eu entendo como bem pessoal, de você estar ali, você e Deus ouvir a palavra e se entregar realmente para aquilo que Deus tem para te falar, né? Que é o encontro com Deus. A gente não costuma falar muito do que é o encontro com Deus, né, Adri? Não pode. Cada um tem a sua experiência pessoal, né? Mas é maravilhoso. E eu saí do encontro com Deus radiante. Eu queria ser igual aquelas mulheres, sabe? Eu fiquei apaixonada pela doação, pelo coração de cada uma que estava ali. Eu fiz numa época que estava muito frio, né? E foram poucas mulheres, né? E mesmo assim, gente, eu fiquei encantada, porque as mulheres que estavam ali para nos receberam com tanto carinho, com tanto amor. A mesa era um banquete. Eu falava, gente, só tem isso de mulher, um banquete. Eu lembro na época, se não me engano, era a Cissa que estava ajudando a parte da nossa alimentação, a Claudete. Quem estava lá junto conosco foi a pastora Fran, né? E foi tão lindo, eu fiquei tão apaixonada por aquilo, né? Por aquela entrega daquelas mulheres. Eu falei, gente, eu quero ser igual a essas mulheres, fazer alguma coisa tipo elas, né? Elas são maravilhosas. Eu saí dali com o coração muito grato e foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? No último dia que você e a Cissa ficaram comigo, eu falei, gente, que mulheres maravilhosas, né? Ungidas. Eu falei, meu Deus, né? Então eu saí dali pronta para fazer alguma coisa. Aí eu já entrei na escola de líderes, iniciei a escola de líderes numa igreja, depois a gente mudou de igreja, veio para a GEPAM, eu já passei para a escola de líderes, em seguida veio a vontade da teologia, e assim foi caminhando.
ano passado, 2019, veio uma célula para mim, que foi uma surpresa, que foi tão bom, tão gratificante, né? Poder falar com outras pessoas, passar a palavra de Deus. E aí, tô firme até hoje, e eu gosto muito, eu não consigo ficar sem, né? Eu acho que as terças-feiras, que é o dia do nosso encontro, para mim é muito especial, é o dia que eu espero da semana, né? A gente tem o nosso dia de encontro de domingo, que são os cultos, que a gente já está preparada, né? O dia da família, mas as terças-feiras, esse encontro de mulheres, que é tão gratificante, edificante, é o nosso dia, né? É o nosso dia, a gente espera, né, para se ver e para falar de Deus e compartilhar o que Deus está fazendo uma na vida da outra. E sempre a palavra que a gente compartilha ali, a leitura da Bíblia e o debate sobre aquele trecho, é algo tão, assim, realmente de Deus, que vai de encontro com o coração da maioria das mulheres que estão ali. E aí surge um conforto, um alívio, uma esperança, e a gente consegue sair da reunião realmente acrescentada de algo bom, né? É fantástico, é Deus mesmo no negócio, porque é tudo tão simples, né? Sem mistério. A leitura de um livro que já está escrito há milhares de anos aí, e Deus faz, né? É maravilhoso. Deus é bom sempre. Maravilha, a gente vai fazer. E você tem acrescentado muito, né, nessas reuniões. Cada vez que a gente tem a experiência de compartilhar com alguém e alguém deseja vir, e a gente vai vendo que Deus vai fazendo também na vida daquela pessoa aquilo que já fez na nossa vida. E essa pessoa vai contando para outras, né? É bom. Você estava falando que você iniciou a célula o ano passado e poder, né, se fazer instrumento é um prazer, não é? Muito, é muito gratificante, é muito bom. A gente acha que não é capaz, né? Não sabe tudo sobre a palavra. Fala, nossa, mas eu sei tão pouco ainda, né? Mas a vontade que a gente tem de passar a palavra de Deus, de dar o nosso testemunho, de seguir, né, adiante com essa missão de levar essa palavra, isso é muito bom, isso é gratificante. E eu aprendo com o grupo todo, né? Acabo aprendendo muito, é muito bom. Aprende todo mundo. Todas nós. Me fala um pouco da Angélica, mãe. Eu sei, assim, que ela tem uma participação sobrenatural na tua vida. Elas são incríveis, elas são ótimas, são realmente espertas, perceptivas, né? Elas são toda você, mas me fala um pouco da Angélica, mãe. Quantos anos você tinha quando nasceu a Isabela? Olha, quando a Isabela nasceu, eu tinha 34 anos. Elas são fofas demais, né? Elas são os amores. São super companheiras, elas são queridíssimas. Estão sempre comigo, a gente faz tudo junto. E elas dão o pitaco em tudo, no meu jeito, no que eu vou passar, no que eu vou vestir, como eu tô. Elas têm esse negócio. Mãe, você vai desse jeito. Mãe, você está desse jeito. Mãe, hoje você tem que dar uma melhoradinha. Mãe. Então elas são muito assim, é muito engraçado. E elas participam de tudo comigo, a gente ora junto, a gente aprende juntas. Elas são tímidas para as pessoas, então quem vê minhas filhas assim, na igreja, em outros lugares, elas são quietas, elas só ficam olhando. Em casa elas são super tagarelas, elas interagem muito e perguntam muito, elas são assim. E a maternidade, para mim, eu acho que já veio, eu já nasci querendo ser mãe. Eu tenho muitas inspirações, né? Tive muitas inspirações para ser mãe, né? Avós maravilhosas, guerreiras, né? Minha avó paterna teve 7 filhos, ajudou a criar 4 netos, então a casa era sempre cheia de filho, de neto, depois bisneto, então a gente vivia numa casa calorosa, né? Onde as tias cuidavam dos sobrinhos,
E aí, os sobrinhos, como era a diferença muito grande dos filhos, então as primas mais velhas eram praticamente mãe. Eu tenho prima que é mãe para mim, né? E hoje eu sou tipo mãe dos filhos dela, né? Conforme a diferença de idade. A minha avó materna teve 4 filhos. Então, assim, eu venho de uma família com muita gente. Era uma época que todo mundo tinha 3, né, filhos. Minha mãe teve 3, minhas tias, a maioria 3. Então, eu me identificava muito, muito com isso, né, com a maternidade. E eu acho que a minha mãe me inspirou demais também ser mãe. Eu acho que eu devo muito ao que eu sou à minha mãe. Porque nós somos em 3 em casa, né? Eu sou a mais velha, depois tem a Beatriz e a Cíntia. E nós temos uma diferença de 4 anos. E quando a Cíntia nasceu, eu ajudei a cuidar. Eu queria ser mãe também, eu queria imitar a minha mãe. Então, na hora que minha mãe colocava a Cíntia para amamentar, eu achava aquilo maravilhoso. E minha mãe tinha um olhar, né? E o que me marca muito, né? Minha mãe tinha um olhar de amor para aquele bebê, a hora que ela estava ali amamentando, que eu falava, gente, eu quero ser mãe igual, para fazer igual minha mãe. Então, meu sonho era amamentar meus filhos igual minha mãe. E às vezes ela falava assim, Angélica, pega um lencinho, passa na cabecinha para secar, enxugar a testinha dela. Então, eu ajudava, parecia que eu estava amamentando também, né? Então, veio isso. Então, essa experiência foi o máximo. Vem disso, né? Vem da gente de ver mesmo as pessoas que estão à nossa volta. E eu me casei com 28 anos. Eu conheci o Renato quase uns 7 anos antes. Eu fiz faculdade em Araçatuba, eu fiz Direito, ele também, ele fez aqui em Bauru. E eu vim fazer um curso aqui em 97 e conheci o Renato. A gente começou a namorar. E eu voltei para Três Lagoas, eu sou de Três Lagoas, voltei para lá. Fiquei quase 7 anos namorando à distância. Eu falei, não vai dar certo isso, mas enfim, o Renato foi atrás e falou, não, eu vou, 15 dias não vai, 15 dias o outro venha. E no fim a gente acabou dando super certo, né? Desde que eu conheci o Renato, eu sabia que ele seria o homem da minha vida. Foi assim, foi tudo muito lindo, é verdade. Eu nunca tive dúvida em relação ao nosso amor, sabe? Até é engraçado, não sei quem participou do nosso encontro de casais ano passado, né? Que tinha que falar uma palavra de quem era, como marcou, qual foi a marca do casal quando se conheceram, né? E era para cada um escrever separadamente. Nós dois escrevemos uma palavra só, que foi abraço. Que a gente se conheceu e depois de um tempo a gente um dia se deu um abraço e parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, parecia que era um reencontro, realmente, né? E foi tudo muito, muito bonito. E quando eu casei, a Gabi tinha 1 mês. Então, assim... A Gabi minha sobrinha, sabe, a sua sobrinha, né? Filha da Bia. Filha da Beatriz. E a Gabi, gente, eu falo para ela, eu brinco, falo, você foi o meu primeiro amor. Porque eu não sei, gente, quem é tia sabe, né, Dri? Que a gente ama, é nosso, né? A hora que você vê aquela carinha, você fala, gente, tem coisa minha aí dentro, é minha também. Então foi amor à primeira vista, eu fiquei apaixonada. E eu acabava passando os finais de semana junto com ela, era sempre corrido, né, semana, eu estudava, fazia um monte de coisa, e eu ficava muito com a Gabi. Às vezes ela ia para minha casa, final de semana dormia lá comigo, e o Renato falava, ai meu Deus, quando você tiver um filho vai ser complicado, porque a Gabi vem aqui, você passa a noite inteira acordando, vendo se ela tá respirando, se tá tudo certo. Eu falo, ai, vai ser complicado. Eu sou assim mesmo, eu sou meio intensa nas coisas. E a Gabi foi crescendo, ela era minha companheirinha, a gente ia pro teatro juntas praticamente todo domingo, né? Numa época que tinha muito teatro no Automóvel Clube, na OAB, e a gente era muito parceira. E a Gabi começou a falar, e nós não vamos ter outro bebê nessa família? Porque era só ela, né? Ela cresceu e ela queria um bebê. Aí ela já começou assim, não, com quem que eu vou brincar, gente? E aí eu comecei a falar, gente, é verdade, né? A gente precisava começar a mudar essa história. E aí, quando a gente resolveu, aí nós somos, vamos começar a tentar, né?
E na época que eu comecei a pensar, a planejar a gravidez, fiz todos os exames certinhos, eu percebi que haveria uma certa dificuldade, porque um pouco antes de eu me casar, quando eu tinha 25 anos, eu tive um cisto hemorrágico e eu tive praticamente o ovário todo retirado, do lado esquerdo, então ficou só um pedacinho. Foi um trauma para mim na época, porque, nossa, depois disso eu fiz alguns exames e aí os médicos falaram, você não precisava ter feito isso, foi muito drástico. Enfim, eu carreguei aquele peso, aquela culpa. Eu falei, meu Deus, né? Porque na hora a médica falou, olha, precisa fazer, é urgente, você precisa fazer essa cirurgia, se não fizer pode ser que rompa o cisto e você tem uma hemorragia interna. Sabe naquele desespero e na imaturidade também, não sei? Eu fiz a cirurgia rápido, não consultei outros médicos, talvez, mas deu tudo certo. Só que quando você ouve que poderia ter sido diferente, você carrega uma culpa, e eu carregava aquela culpa já. E na época, a minha médica geneticista, ela disse, olha, nós vamos ter que retroceder um pouco, você vai fazer um tratamentinho de 6 meses, para a situação ficar super regularizada, e a gente começar a inserir hormônios para ver se dá certo, né? E eu fiquei meio triste, porque eu já achava que era assim, né? Super rápido, e nada, e demorou um pouco, e o Renato tinha baixa fertilidade, e já tinha feito 2 cirurgias, e a gente começou a fazer tudo que era possível, fez exames, e nada, e demorou muito, e estava demorando mesmo. Eu já tinha quase 5 anos de casada, e aí foi batendo desespero, né? Batendo desespero. E na época eu frequentava uma igreja no Gasparini, que era do pastor Laurindo Lopes, da esposa deles, a pastora Isildinha, um casal querido, amigos, ficaram muito amigos nossos. Eu me converti nessa igreja, ouvindo a palavra, né? Eu fui para lá por questões de saúde, a gente foi procurar Deus, né? Nesse lugar a gente conheceu esse casal e eles eram muito queridos, eles nos auxiliaram muito, nos deram muita força sempre, e a gente se tornou amigos. E lá nessa igreja eu ouvi que eu precisava de um único Senhor e Salvador para tudo que eu quisesse na vida, né? E quando eu ouvi essa palavra, eu falei, como assim, né? Aí ele falou, a gente precisa crer que Jesus é o único Salvador e basta. Aí você pede tudo que você quiser para ele, você entrega a sua vida e depois você passa tudo que você precisar, é com ele resolve. E na época, olha só, né? Eu era muito, sei lá, qual é o nome disso, mas na época eu era muito devota, a São Bento. Eu era do tipo, eu carregava o folheto, carregava a medalha, e eu admirava aquele homem, na verdade, né? E porque era um homem que lutava contra o inimigo. E depois que ele me falou isso, eu falei, gente, eu tô orando pro São Bento me ajudar. Como que eu faço, né? Aí eu peguei e falei, gente, mas o que eu amo, então, é a história dele, que é um homem lutador, batalhador, é um santo, né? Mas ele se foi, ele morreu, e quem ressuscitou foi Jesus. E eu consegui entender isso de uma maneira tão clara, que quem tinha ressuscitado era Jesus, e quem era o Deus vivo era Jesus, onipresente, onipotente, onisciente. E eu caiu aquela ficha, eu falei, bom, é para ele então que eu tenho que pedir, né? E os demais santos eu tenho que admirar, eu tenho que seguir o exemplo, porque são exemplos maravilhosos, né? E aí eu já estava, então, aí eu me batizei em 2009, fui meio a ovelha negra da família, porque na época era só eu, né, que resolvi fazer isso, entrar numa igreja evangélica sozinha. Os demais eram católicos. Todos católicos, a família inteira católica, meu marido católico, os pais dele também. E a família toda, até meu marido falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Mas você vai mudar fisicamente? Você vai deixar o cabelo crescer? Você vai... Eu falei, não,
eu só vou batizar. O batizado tem um significado muito simples. Eu quero exteriorizar que eu creio no Deus vivo, né? Sem vergonha nenhuma, eu creio nesse Deus. E era só isso, para mim foi tão simples. Quando eu descobri que o batismo era simplesmente para mim, né? Era para que eu exteriorizasse essa minha vontade de estar perto de Deus, sem problema com outras pessoas e sem tá jogando fora. Uma, né? Culpa, isso, sem culpa, tá jogando fora, que os meus pais falaram, você tá jogando fora seu batismo, sua crisma. Eu falei, não, eu tô acrescentando, né? Eu tô acrescentando, eu só quero externar o meu amor, é gratidão. Foi uma forma de gratidão, né? Na época, uma amiga querida, a Lúcia, batizou comigo, a Marta, que era uma amiga, uma companheira de jornada, de estudo, de trabalho, também. A gente... nós éramos mulheres que não estávamos nessa religião, mas a gente se maravilhou com aquelas palavras daquele casal, né, naquela igreja. E a gente falou, não, vamos que vamos. E foi com a cara e com a coragem, e foi tudo muito bom, foi tudo muito maravilhoso. E a partir disso, eu consegui entender muitas coisas que aconteciam na minha vida. Deus fala comigo desde sempre. Então, desde criança, eu escutava Deus falando comigo, depois eu tinha sonhos, e eu falava, gente, o que é isso? Por que eu sonhei com isso? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? E eu falava, por que isso acontece comigo, né? Será que tem algum problema, né? E às vezes o Renato falava assim, quando a gente namorava, eu acho que você é meio bruxa, porque tem umas coisas que eu ainda não te contei e você fala. Eu falei, toma cuidado, porque realmente tem coisas que eu sei um pouco na frente. Você sabe que isso é o Espírito Santo falando conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso doce amigo e que realmente ele fala conosco, nós podemos falar com ele, compartilhar o nosso dia, e ele sabe de todas as coisas porque ele faz parte da Trindade, né? Teve uma fase com o Luiz Felipe, né, que ele ia para a rua, tinha uns amigos tortos, e ele chegava em casa e falava, você fez isso, isso e isso, e agora vamos conversar. Ele falava, como a senhora sabe? Eu falei, filho, eu levantei de madrugada para orar por você, você não estava, eu estava desesperada, e isso tudo me veio na cabeça, eu praticamente te vi. Mãe, é alguma macumbinha gospel com o Espírito Santo? E ele foi ficando apavorado, então ele já chegava e ia contando tudo o que acontecia, porque senão o Espírito Santo contava primeiro, ficava chato. É bem isso, é verdade. Às vezes a gente acha, fala, tem algum espírito te contando. O dia que eu descobri que era o Espírito Santo, que era Deus, né? Eu falei, nossa, que maravilha. Então é Ele que conta isso tudo pra mim. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, então não tem ninguém assoprando nada, né? É Ele. E eu descobri que era, né? E foi tudo muito bom, muito gostoso. E foi esse tempo que eu resolvi, né, me converter, que eu descobri isso. Que o Espírito Santo falava desde sempre comigo, desde criança, eu ouvia a voz dele muito clara. E o primeiro sonho bom, né, vamos dizer, foi a Gabi. Ele me mostrou a Gabi antes dela nascer, por isso que eu falo, falo sempre para ela, você foi escolhida por Deus para estar na nossa família, porque antes da minha irmã saber que estava grávida, eu tinha sonhado com a Gabi, eu sabia que ela era nossa. E então foi muito bom. E quando a Gabi nasceu e chegou na idade que eu sonhei, ela tinha uns 2 aninhos. E eu bati o olho naquela criança e falei, gente, eu já conhecia ela antes, dá uma alegria, né? Que delícia! De uma gratidão, você fala, obrigada, Espírito Santo, por ter me mostrado, né? Então, aí voltando à fase da maternidade, né? E eu acabei que eu participava de bastante coisas na igreja. Eu, com a minha ousadia, né, ou não, eu pedi para tocar na igreja, eu sou muito musical, aí eu falei que não posso tocar na igreja, de cantar, dar uma avivada aqui. Gente, por incrível que pareça, o pastor todo querido deixou. Aí eu falei, e agora o que eu faço?
eu vou ter que levar um violão. Eu nem tocava violão direito, né? Eu falei, eu vou aprendendo e vou tocando. E fui com a cara e com a coragem. Na época, a Lúcia, linda, que tem uma voz maravilhosa, ela me ajudou muito, né? E a gente estava ali sempre orando por alguém. Então, eu sempre estava orando por alguém da família, eu sempre estava orando por uma causa, né? E um dia, a pastora Isildinha, ela chegou e falou assim para mim, engraçado, eu não vejo você orar por você. Eu nunca vi você vindo aqui com o propósito de orar para a sua vida. Para você não tem nada que você queira. Eu falei, tem uma coisa que eu quero muito, meu coração pede muito. Eu sonho todos os dias com uma menininha, né? Ela anda comigo, eu falei, ela anda de mão dada comigo, ela tá comigo em todo o tempo. Eu conheço a carinha dela, o jeitinho dela, só que ela não vem. E ela falou assim, então por que você não pede para Deus para ela vir? Ela falou assim, por que você não faz um propósito com Deus? Durante 7 domingos, você ora pedindo pela sua filha e já agradece pela sua filha. Porque porque assim, eu tinha no meu coração que eu ia ter uma filha, né? Eu sempre tive isso. Eu sabia que eu ia ter uma Isabela desde quando eu era adolescente. Isabela era um nome que gritava no meu coração, né? Eu ouvia esse nome, chegava a doer, assim, sabe? Aquele amor. Eu falava, minha, né? Eu vou ter uma Isabela. E eu já sabia que era minha. Então, eu sabia que eu teria uma Isabela, né? Eu só não contei pro marido isso. Ele soube depois. Então, e eu comecei 7 semanas e eu fiz esse propósito com Deus. E eu ia e orando e tudo. E nesse meio tempo, eu já estava fazendo meu tratamento, eu já tinha feito vários exames, eu tinha feito procedimentos, e tinha tentado de tudo, e a gente ouviu o médico, e alguns médicos falaram assim, eu acho que naturalmente vai ser ganhar na loteria, vocês teriam um filho. E aí o coração apertava muito, e eu estava numa fase apaixonada por Deus, né, no primeiro amor, e eu super confiante, então nada me abalava. Então eu falava assim, tem 1%, se tem 1%, esse 1% Deus vai fazer, se tiver 0, Ele vai fazer também. Então eu era muito confiante, e eu fiz essas 7 semanas, e no 7º domingo, eu tinha certeza que eu estava grávida da Isabela, certeza. E eu fui e agradeci. Eu agradeci por aquilo tudo e passou. Na semana eu falei, gente, eu vou ter que fazer um teste para ver se tá tudo certo, se realmente a Isabela tá aqui. E aí eu fiz o teste. Aí na hora que fiz em casa, né? E na hora que eu olhei, tinham que aparecer 2 risquinhos. Então apareceu um e um outro bem assim, sumidinho. Eu falei, meu Deus. Aí vinha aquele desespero. Sabe quando você tem a certeza de que é, mas vem algo para te jogar, um balde de água fria e fala, não é, você não ganhou. E aí eu fiquei aquela semana assim, tão triste, eu não sabia o que eu falava, se eu falava o que eu falava para Deus, né? Eu não reclamei, eu lembro que eu não falei nada. Eu falei, Deus, eu tô confiante no que o Senhor tem para mim. Eu tô confiante na promessa. E fiquei. E passou uma semana, coração meio apertadinho. Aí na semana seguinte eu falei, quer saber, eu vou fazer um exame de sangue mesmo, né? Na minha médica. Ela falou, não, faz um exame, né? E eu fiz. E na hora que eu abri aquele exame, gente, que eu vi aquele monte de beta-HCG, naquela coisa, né? Aquele monte de hormônio, eu falei, gente, que maravilha. Eu realmente estava grávida. Quando eu fiz, eu acho assim que nesse último domingo eu devia estar assim, ter engravidado ali ó, alguns dias, né? Tipo, tava muito perto, então realmente não deu para ver. Tanto que eu corri, fui fazer um ultrassom e não dava nem para ver nada ainda. Era um saquinho gestacional, não tinha nem batimento cardíaco. E aí veio a... Eu imagino que, só te cortando um minutinho, eu imagino que o Senhor permitiu isso, né? Que você não tivesse a certeza pelo teu exame em casa, para que você continuasse sustentando a fé, né? Que a fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos. Somente cremos, confessamos, agradecemos e estamos firmes ali. Não abre mão daquilo por nada. E foi assim que você fez, né? Agradeceu ao Senhor pela gestação, mesmo sem saber se ela estava ali ou não, mas crendo, tá aqui, Deus está comigo. E aí, fez o beta e deu certo.
certo, fiz o ultrassom, deu certo. E na hora do ultrassom aconteceu algo tão maravilhoso que eu vi a mão de Deus realmente ali para me curar de todas as dores, né? Ele começou a fazer ultrassom, ele falou assim, nossa, o folículo que rompeu do seu óvulo, que a Isabela, que gestou a Isabela, foi do pedacinho do ovário que você tinha, do ovário esquerdo que você tinha um pedacinho, foi dali que a Isabela saiu. Gente, eu falei, ai, eu até me emociono porque eu falo, nossa, era um peso para mim aquilo, né? Eu me senti muito culpada com tudo aquilo e Deus preparou, ela saiu daquele lugar, do improvável, né, para mim. E a Isabela provar que foi Deus mesmo, né? O Senhor é lindo, ele faz com detalhes, né? Tem um hino que fala que Deus é um Deus de detalhes e realmente, quando a gente ouve esses testemunhos, vê que ele não faz nada isolado, nem por acaso e nem de qualquer maneira, né? Com muito capricho, carinho. Deus é perfeito. E aí, continue, tá muito interessante. E aí veio Isabela. Eu já tinha o nome Isabela, eu não tinha como falar que seria Isabela. E eu falava, como eu falo para ele? Ele vai ter que escolher esse nome, né? Acredito. E quando o marido ficou sabendo que você estava grávida? Gente, ele amou, foi alegria total, ficou radiante, a gente queria muito. No começo o Renato tinha receio de ser pai, ele tinha medo de não ser um bom pai, mas aí nada do que a psicologia não pudesse ajudar, né? Ele procurou ajuda e descobriu que ele queria ser pai, né? Era um receio de qualquer pessoa, mas ele amou. E ficou muito feliz, radiante. Então a gente passou, era uma fase muito feliz para nós. E aí eu tive a ideia, né? Eu falei, bom, ele vai ter que escolher o nome Isabela, vamos lá. Porque ele falou que ele escolheu o nome, eu falei, ele vai ter que escolher. Aí eu falei, Renato, você ama filme antigo? Renato amava Casablanca, a Ingrid Bergman, né? E eu falei, meu Deus do céu, qual é a ligação? Aí eu descobri que a filha dela chamava Isabela, né? Da Ingrid Bergman, da atriz. Aí eu falei, Renato, pensa numa coisa. Eu tava pensando aqui em casa. A gente não escolheu um nome para nossa filha, mas olha, você ama a Ingrid Bergman? Você sabia que ela tem uma filha que chama Isabela? Olha que nome lindo, né? E olha que por coincidência, minha avó chama Isabel. A sua avó se chama Isabel. Nossa, seria uma homenagem bonita, né? Seria bem bonito. Esperei. Aí ele falou assim, nossa, Angélica, que bonito. Seria uma homenagem maravilhosa para nossas avós, né? Isabela é um nome maravilhoso, né? Eu falei, então, você escolheu um nome. Pronto, escolheu. A mulher sábia, né? Ela tem um jeito especial. Sim. Aí ficou Isabela, aí veio Isabela, eu me preparei muito para chegar na Isabela. Eu comprei eu lembro que era um livro que parecia uma bíblia, que tinha mais de 1000 páginas, explicava como que era o bebê, o que fazia. Eu fiz curso para dar banho, curso para isso, curso para aquilo, curso para cuidar, e o bebê ia ter cólica 3 meses, o bebê ia ter isso, e depois disso passava, a Isabela nasceu. Aquele livro, eu tive vontade de queimar. Eu acho que eu nem tenho o livro, eu joguei fora. Porque não era nada daquilo, foi tudo muito diferente. É isso. Gente, que turbilhão. Aquele bebê chorava o tempo inteiro. Ela ficava no meu colo o tempo inteiro. A Isabela, ela mamava de 2 em 2 horas, nas 24 horas. Então eu não dormia. Eu fui ficando assim, sem vida, um zumbi, né? Um zumbi. Chegou uma época que eu cheguei a pesar 53 quilos. Eu tenho 1,75 m. E todo mundo falava, você tá doente. A minha ginecologista, você vai fazer um monte de exame, que eu acho que você tá com algum problema. Eu falei, não, isso é falta de dormir, isso é sono, é cansaço, né? Mas aquilo... E aí a Isabela fez 1 aninho e a gente nunca deixou de querer outro filho. A gente queria outro filho, a gente sempre quis, né? Outro filho. E a Isabela fez 1 ano e eu falava, gente, eu queria tanto outro filho, né? E na época, a psicóloga falou assim pra gente, olha, vocês não têm condições de ter outro filho agora, porque vocês não têm condições psicológicas, porque você tá muito cansada, né? A gente tinha acabado de mudar de casa, então tava aquele turbilhão de mudança. E ela falou, não vai ter jeito, vocês no casamento não vai aguentar isso, é muita coisa para vocês. O Renato
estava acumulando muitas funções no trabalho dele, estava sobrecarregado. O Renato fazia faculdade, tem isso, né? O Renato fez outra faculdade depois, ele resolveu fazer engenharia. Então o Renato estava no último ano de engenharia. E a Isabela chorava das 6 até as 11h30 da noite, de cólica. Ela tinha uma cólica terrível que durou 6 meses. Ela chorava e eu chorava junto. E eu chorava junto, e aquele desespero. E a Isabela muito grudada comigo. A Isabela não ia no colo de ninguém, ela não ia no colo do Renato, nem da minha mãe, nem da minha sogra, ela não ia, a Isabela grudava comigo. E eu pensei assim, eu acho que se a Isabela tiver um irmão, a Isabela vai dividir as atenções, vai brincar, vai ser outra criança e vai se desgrudar um pouco de mim, né? E aí eu tinha, aí vinha aquilo, né? A dificuldade de ter engravidado, né, a dificuldade assim, porque foi lindo, mas a gente tinha aquele medo de não dar certo. O Renato fez a 3ª cirurgia e o médico falou que não poderia ser feita outra, era a última, porque senão ia ter perigo dele ficar estéril. Então a gente estava assim, meu Deus, e se o efeito da cirurgia passar, né, como que fica? Eu vou ficar sem filho? Então eu estava desesperada e todo mundo falando, né, não vai dar certo, gente, agora não, espera um pouco, espera mais uns anos. E eu falava, meu tempo tá acabando. Eu tive a Isabela com 34 anos já foi tarde, né, assim, pra mim, né, com os problemas que a gente tinha. E chegou um dia que eu tava aqui na sala de casa, eu tinha acabado de amamentar a Isabela dormiu no sofá, e eu tava tão triste com aquilo tudo, aquela coisa no coração, né, de não saber se ia dar certo. E eu comecei a orar, eu ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor foi comigo da primeira vez. E não há quem diga que eu não posso, porque se o Senhor me capacitar, se o Senhor falar que eu posso de novo ser mãe. E eu vou dar um irmão para Isabela, e eu tenho certeza que a gente vai ser uma família feliz. E meu coração se encheu ali, eu me derramei, sabe? Eu acho que eu chorei tanto que eu acabei adormecendo. E eu coloquei a cabeça no sofá e adormeci. E nessa tarde eu sonhei com uma mulher, e ela sentou do meu lado no sofá. E ela estava vestida com uma armadura muito brilhante. E tinha uma rosa desenhada nessa armadura, bem no braço, e ela era muito linda, muito imponente, e ela falou assim, eu sou uma guerreira, e eu vim aqui para te falar que você também pode ser. E você pode em tudo, desde que você faça com seu Deus. É Ele que te fortalece, e você é uma guerreira. Segue o desejo do seu coração. E eu acordei, eu falei, gente, pronto, né? Eu falei, tá selado. Eu falei, é isso, vai acontecer, né? E aí nisso eu falei, bom, tá resolvido, eu tenho o aval de Deus, Ele tá comigo, vamos que vamos, vai acontecer, né? E eu corri, procurei minha médica e falei, olha, vamos começar a fazer alguma coisa, né? Porque vai que demora, né? E não tem tempo mais. E aí ela falou, então vamos fazer assim, toda semana a gente faz ultrassom. Toda sexta-feira você vem aqui, faz ultrassom, vamos começar por hoje. Aí eu já deitei lá, ela fez ultrassom, falou, Angélica, eu tô vendo que tem um folículo rompido, você ovulou semana passada. Eu falei, então eu sei porque mulher que quer engravidar sabe de tudo, né? Sabe o dia, sabe a hora, sabe tudo. E eu falei, não, eu sei disso, porque eu ovulei mesmo. Ela falou, vamos semana que vem fazer outro ultrassom, eu vou monitorando, né? Pra gente, se precisar fazer inseminação ou alguma coisa, a gente tá certinho. Na sexta-feira seguinte, fui eu, né? Na hora que ela começou a fazer o ultrassom, ela deu um grito. Aí eu falei, o que foi, Dani? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, não tinha isso semana passada, o que eu tô vendo hoje. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Ela falou, levanta, mulher, levanta dessa cadeira. Ela falou, vai pro laboratório, vai fazer um exame, porque eu tô vendo um saquinho gestacional dentro da sua barriga. Não é possível. E aí, foi uma alegria, eu não sabia me controlar. Eu falei, gente do céu, eu não acredito. A Isabela tinha um aninho e pouco, né? E eu corri, fiz o exame, tava gravidíssima.
E aí eu lembro que na hora que ela fez o ultrassom, ela falou, meu Deus, eu preciso conhecer esse teu Deus, porque da primeira vez nós começamos com todo o procedimento, pá, você grávida, eu não fiz nada. Aí depois, agora, a gente vem começar e já vem, eu vou colocar a foto dos seus filhos aqui no meu consultório, não é possível, esse Deus é bom mesmo. Eu falei, meu Deus, é maravilhoso. Tremendo, todo poderoso. Ai, que delícia. É um poder que só. E nisso, eu sonhei, né, que a minha irmã estava grávida, que a Beatriz estava grávida. Eu sei que ela estava na minha casa com uma barriga gigante. E aí eu olhava assim do lado dela, tinha um monte de lembrancinhas, várias lembrancinhas escrito Laís. E eu olhava, falava, aí eu até no outro dia liguei para ela e falei, Beatriz, eu acho que você vai ter uma filha e vai chamar Laís para combinar com o seu nome, Beatriz, para rimar. E na época ela falou, não, minha não é, porque tá ótima a Gabi, eu tô super feliz com a Gabi. Eu não, minha não é. E quando eu tive esse sonho, eu não sabia que eu tava grávida ainda, né? Foi antes. E eu falei, mas minha, eu nunca sonhei, eu nunca pensei nesse nome, esse nome nem passou pela minha cabeça, esse nome é teu. E aí foi engraçado que logo que eu sonhei, na mesma semana, eu tava num lugar com a Gabi e a Isabela no meu colo, e a Gabi brincando, né? E a Isabela, e aí veio uma menininha bem pequenininha, de uns 2 aninhos, e ela chegou, segurou nas 2 mãozinhas da Isabela e falou assim, começou a brincar com a Isabela. Eu falei, ai, que linda você, como você chama? Ela falou, Laís. Aí eu olhei pra mãe, eu falei, ela falou que ela chama Laís? Aí ela falou, ela chama Laís. Eu falei, ai, que linda. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Tem algo que tá acontecendo, né? E eu achava que eu ia ter um menino, né? Eu falava, agora vi um menino, essa casa só tem mulher, são 3 mulheres. Aí vem a Gabi, aí vem a Isabela. Eu falei, acho que vai ter um menino. E no fim, era a Laís mesmo, né? E aí, na hora de escolher o nome, eu e o Renato falávamos assim, nossa, e agora? O que a gente vai escolher, né? A gente não tem nome. Eu lembro que eu tinha ido passear na casa de uma amiga em Piracicaba, da Marta, e na volta, eu abri minha Bíblia, eu tava lendo a Bíblia, e eu falei assim, Renato, engraçado, a gente não escolheu o nome, né? Ele falou, então, Angélica, você teve só um sonho e nada mais, a gente não escolhe, a gente não consegue. Ele falou assim, se você abrisse a Bíblia e a gente gostasse do nome que você abriu, eu falei, verdade, né? Vamos orar, então. Aí eu orei ali, abri e saiu falando da tribo de Laís, que transformou na tribo de Dan. E aí eu falei, Renato, acredite ou não, o nome Laís está aqui. Foi a primeira coisa que eu li. Ele falou, pronto, esse é o nome. Dessa vez foi Deus que escolheu. Eu falei, então tá bom, então é Laís. Me deu o nome, tudo, pacote completo. Tudo. E depois eu descobri que Laís, o significado do nome Laís era guerreira, né? Era mulher guerreira, é aquela mulher que luta pelas pessoas. Então eu falei, nossa, fechou então, né? Era a guerreira que eu tinha visto, era Deus que tinha falado o nome foi ele que escolheu dessa vez. E aí veio a Laís. E eu acho que a psicóloga deu uma acertada, porque virou um turbilhão na minha casa, né? Com 2 bebês. A Laís nasceu no dia que a Isabela fez 2 anos e meio. E a minha vida virou um turbilhão com 2 bebês, né? Foi muito cansativo. Eu ficava com elas à noite e como o Renato trabalhava o dia todo, eu nunca acordei o Renato à noite. Eu falava, meu marido não pode se desgastar com isso, né? Ele trabalha o dia inteiro, então eu fazia questão de rapidinho, dava um chorinho, eu corria, pegava, sempre foi assim, para não prejudicar o sono dele, que eu ficava, nossa, morrendo de dó dele ter que ficar cansado no outro dia. E ficou muito desgastado. Foi uma época que o casamento começou a desgastar, né? Eu passei a dormir com as meninas no quarto, para facilitar minha vida, porque eu passava a noite inteira acordando por causa delas. Então a gente passou a se aconteceu que a gente foi se afastando realmente, eu e ele. A gente ficou muito distante um do outro. E eu falei, gente, o que aconteceu, né? Eu falava para Deus, o que aconteceu? Porque eu queria tanto, era o meu sonho. Deus estava comigo em tudo, né? Só que eu descobri que nesse tempo, né, que eu recebi as 2 bênçãos, eu me afastei de Deus. Eu só ouvi o choro delas e nada mais.
eu passei a ouvir só o turbilhão. E eu não parava para conversar com Deus, que eu fazia antes. Eu não parava para chorar no colo de Deus. Eu não parava para descarregar minhas emoções ali para Ele, que sempre me deu colo. Sempre que eu precisei, Ele estava comigo. O Espírito Santo, eu nem estava ouvindo mais a voz do Espírito Santo, sabe? Então eu fiquei muito vazia de Deus. Foi uma época que eu me perdi. E eu lembro que eu tava muito ruim, eu estava muito abatida. E eu fui fazer uma visita para o casal de pastores que eram nossos amigos, e a esposa dele, a pastora Zildinha, ela falou assim para mim: eu vou te falar só uma coisa que tem na Bíblia. A mulher sábia edifica o lar. Cuide do seu lar, em primeiro lugar. É você e seu marido. E tudo vai dar certo. E você se afastou de Deus. Você tem que voltar para os braços do Senhor. Eu falei, meu Deus, é isso. E foi justamente na época que eu te conheci. Eu tinha começado a célula. E na época eu lembro que você tinha que fazer um lar de paz, né? Você ia na família, né? Um lar de paz, por 7 semanas e fazia oração. E você falou que queria vir aqui em casa. E você mal me conhecia. E quando você entrou aqui, a nossa história estava de um jeito. Quando você saiu daqui, a nossa história já era outra, né? Deus já tinha voltado, o Espírito Santo já tinha voltado, eu já tinha retomado minha conexão com Deus. A sua presença foi tão forte aqui com a palavra de Deus. E a sua palavra me instruiu tanto, né? Retome o teu lar, retome, a casa é sua, é você que manda, coloque Deus em primeiro lugar, tira todo o restante, né? Todas as barreiras, os obstáculos, e foi o que eu fiz. Eu me entreguei totalmente, falei, Senhor, me perdoa, porque eu fiquei longe, né? Eu me afastei de Ti, mas agora eu volto com força, com fé e coragem para a vontade que o Senhor tem para mim, né? Que a gente aprendeu com você, que é boa, perfeita e agradável, né? Em Romanos 12:2, que é o nosso lema, né? E eu falei, se ela fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, isso está na palavra, eu vou seguir. E eu comecei a orar, e eu ergui minhas mãos, eu falei, essa casa é tua, quem fica aqui dentro é só o Senhor, e seus anjos, e acampa anjo, e vem todo mundo. Eu falei, essa casa é sua, essa casa vai ser modificada, essa casa tem outro dono. E assim foi. E a gente mudou muito, né? Mudou muito. Foi uma história totalmente renovada. E a gente se encontrou de novo, porque como acaba, né? Como acaba algo tão maravilhoso, tão genuíno. Eu acredito que o amor, ele não morre. Eu acredito que o amor adormece, né? Ele dá uma adormecida, se apaga, né? O amor entre casais. Mas basta a gente reacender de novo, né? Eu falei, não, a gente se ama de verdade. Ele é o amor da minha vida e primeiro eu tenho que estar muito bem com ele. A casa tem que estar em perfeito, né? Em perfeita harmonia, eu e ele, para as meninas se sentirem bem. E aí a gente retomou tudo, foi tudo gradual. E aí eu tô aqui, e aí deu tudo certo, as meninas são muito fofas, e aí vieram, a família foi crescendo, né, a família cresceu, aí veio Laís, depois veio o Theo, o menininho tão esperado, que é meu afilhado, que é um fofo, que é uma bênção. O Theo, quando veio, gente, o menino, que bom, veio o menino, né, e agora a família tá crescendo de novo, agora veio o Dom, que é a nossa dádiva, que tá vindo aí, daqui a alguns meses ele vem para nós, a Cíntia vai ter 2 menininhos, né? Então a gente tá muito feliz, a família cresceu. Que coisa mais linda. E você sabe que foi o Senhor mesmo que preparou o lar de paz para estar na tua casa, porque eu tinha 4 famílias que eram o meu projeto. Eu tinha uma família, aliás, 4 famílias em mente. Tentei a primeira família, agora não vai dar certo. A segunda, a terceira, a 4ª família, eu queria muito, mas é melhor numa outra época, porque a minha sogra vai fazer cirurgia, tá meio incerto. E aí eu conversando com a Bia falava assim, vamos fazer na minha irmã.
E aí eu falei, não, mas não vai dar certo. Ela começou agora na célula, e aí? E se ela não quiser? Mas assim, era uma barreira, né? Não sei de onde vinha, se era uma guerra espiritual, porque eu, por mim, natural, não teria receio de ir lá oferecer o lar de paz. Mas eu fiquei meio que resistindo, e eu sonhei na véspera de falar com você, que eu estava na tua sala, e eu nem sabia que jeito era a tua casa, fazendo lar de paz ali. Eu falei, bom, então vamos embora, o Senhor está querendo algo ali, mas eu não imaginava, porque eu sabia que a Bia tinha uma irmã casada com 2 filhas. Eu já te conhecia na célula, acho que você já tinha vindo 1 ou 2 reuniões de célula aqui, e para mim estava tudo perfeito, a família era a família ideal, certíssimo, né? Até existem famílias que são tão perfeitas que acham que não precisa do Senhor, né? E assim, o que os meus olhos viam é que estava tudo bem. E quando eu entrei lá, realmente eu senti um lar perfeito e fiquei tão à vontade para falar do Senhor. E eu falava da minha vida e depois eu saía pensando, por que eu fui falar da minha vida? Eu só vim aqui para orar. Depois das 7 semanas, 8 semanas, né? Nós pudemos compartilhar e vimos que Deus foi encaixando cada coisa, cada detalhe, cada dia de oração, né? E foi muito lindo, porque a sua família inteira participou. Na primeira semana estava só você, seu marido e suas filhas. E acho que a Bia, né, estava junto. A Beatriz tinha feito uma cirurgia naquele dia. Você teve que vir sozinha e você veio com a Renata. E aí eu lembro que vocês estavam as duas assim, meio sem graça, porque não me conheciam direito. Aí a Renata falou, não, vou com você, né? E vocês vieram e minha irmã não estava. Aí a minha irmã começou a falar depois. E eu não tinha contado para o Renato que eram 8 viriam. Eu falei que você viria fazer uma oração. E aí ele falou, não, tudo bem, pode vir. Aí depois, na hora que você foi embora, você falou assim, Renato, eu poderia vir mais 7 semanas? Ele falou sim. Aí, e a hora que você foi embora, ele falou assim, você sabia que eram 7 semanas? Eu falei, ela te perguntou, você aceitou? Ele falou, não, eu gostei muito, quero muito que venha. Aí eu falei, então, pronto, né? Eu falei, eu sabia, mas não arruma confusão. E a minha irmã foi muito importante, né? Nisso tudo, a minha irmã, sou muito grata à minha irmã, maravilhosa. Ela é uma mulher que teve uma transformação tremenda e ela estava muito com Deus nessa época, né? E ela via tudo que eu passava, né? Minha irmã era minha confidente e ela tentava de todas as formas me ajudar. Ela me mandava CD de louvor, ela fazia oração comigo, e ela falava, vai na célula. Eu falava, não posso, não tenho tempo, como que eu deixo essas crianças? Tudo não, minha vida é difícil, está difícil, tá um caos. E ela falava, vai na célula, sua vida vai mudar, por favor, vai. Eu falava, eu não consigo largar um bebê sozinha com o pai, ele não vai querer ficar com a bebê, ela chora. E a minha irmã falava, por favor, vai. E a minha irmã orando comigo, orando por mim. E eu acho que o pedido dela para ir na minha casa era um pedido de socorro, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, vai na casa da minha irmã, que aquele ser não é mais ela, né? Quem é ela? Teve uma fase que eu não era mais eu, acho que ninguém me reconheceu, né? Mudou, era outra pessoa. E aí eu fui para a cela, nossa, que maravilha! E realmente a vida mudou, né? Foi uma diferença tremenda. Por isso que eu falo, né? Hoje em dia eu falo assim para as minhas amigas, eu converso com muitas mães na escola, né? Onde eu tenho mais contato, e eu vejo elas passando por alguns problemas que eu já passei, ou que eu vi que algumas de nós nas células já passaram. E eu falo, meu Deus, que vontade de pegar no colo e levar comigo para a célula e falar assim, vem comigo. Lá você vai escutar uma palavra tão maravilhosa que vai aquecer o seu coração. E você vai descobrir que você pode tudo naquele que te fortalece, que você pode mudar a sua história, que tudo vai ser novo, né? Que Deus faz nova todas as coisas. E essa vontade fica pulsando dentro de mim, né? E eu falo, gente, mas as pessoas às vezes têm um certo receio, né, Dri? De ir para a célula, de falar, primeiro romper, um dia na semana, a vida é tão corrida, eu vou dispor de um dia para estar lá com um grupo de mulheres, orando.
não é só isso, né? Não é só isso, é um dia que você ganha de presente. Eu falo que esse é o meu dia de presente, é o dia que eu ganho para ouvir a palavra do Senhor. E Deus fala tanto comigo nas células, às vezes eu vou com alguma coisa na mente, e na hora da oração você vem e fala exatamente aquilo que estava no meu coração. Então isso aconteceram inúmeras vezes. Então é um poder tremendo essa nossa união, esse nosso grupo de célula. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou apaixonada, não tem nem o que falar. É maravilhoso. Olha, as mulheres aqui estão pipocando. Ai, meu Deus. Ó, a sogra está aqui. E a sogra está te validando. Ela diz assim: admiro muito a dedicação que você tem com as suas filhas. Tudo que você passou por elas. Então, olha que lindo. A sua mãe também colocou algo aqui. Eu não estou achando o que a sua mãe colocou. A Maria Elvira, ela diz: Angélica, amei seu testemunho. Deus abençoe sua família linda. Conheci seu marido, bebê, e sei que você entrou para uma família maravilhosa. O Espírito Santo te iluminou mesmo. A Bíblia, assim, nossa... verdade, que susto levei, porque quando sonha sempre acontece. Se ela sonhar com alguém ou com um bebezinho, pode ter certeza que vem. Que foi quando você sonhou com a Laís, né? A Laís, foi. A sua mãe, aqui ó, foram encontros magníficos e abençoados. Gratidão pela Adriana por ter nos levado esses encontros de lar de paz e a família reunida. Foi um tempo maravilhoso mesmo, né? O Senhor caprichou no projeto de lar de paz dentro da sua casa. Até minha avó participou, né? Até minha avó entregou a vida, né? Foi lindo. A avó Bela, verdade. Foi ali que eu conheci a Dona Bela. Que pessoa especial, maravilhosa. Ela não esquece, né? Ela sempre fala de você. Vó, tô indo pra cela. Ai, manda um beijo pra Adriana. Ai, que coisa mais linda. Ela é muito linda, muito, né, muito linda, eu amo. Demais. Ela tá com quantos anos hoje? Quantos anos? Tem 91 anos. E é uma mulher super ativa, né? E a gente conversa muito. Hoje eu conversei com ela já, para desejar Feliz Dia das Mães, conversei. E a gente conversa demais. E ela é, assim... É uma mulher com muitas experiências de vida. Ela cuidou de 4 filhos sozinha, né? Porque meu avô morreu, ela tinha um bebezinho, ela tinha 38 anos. Então a vida foi muito sofrida, mas uma mulher muito batalhadora. Então eu fico horas conversando com a minha avó. E a gente mora longe, ela mora em Três Lagoas. Às vezes a gente chega a ficar 2 horas no telefone. Ela fala: meu Deus, a tarde passou. Eu falei: passou, pelo menos nós conversamos, né? Ai, que bom, graças a Deus. E aí ela falou: você atrapalhando? Eu falo: não, eu tô de fone, vó, eu vou fazendo tudo e a gente vai conversando. E a minha sogra é um caso à parte, né? Ela é linda, ela é minha companheira, ela é muito minha companheira, sempre foi, desde que eu conheci o Renato, né? Eu realmente, a Maria Elvira tá certa, eu ganhei uma nova família, né? Com a família do Renato, os pais maravilhosos. Quando eu conheci o Renato, eu tinha acabado de perder minha avó. E eu estava muito triste. Eu lembro que eu conheci a avó dele, a avó Bel. E eu falei: nossa, acabei de perder minha avó. E ela falou assim: então agora eu posso ser a sua avó, não pode? Gente, eu demolhei, né? Eu falei: então, eu posso te chamar de vó? Ela falou: claro que pode. E eu sempre chamei de vó, e a minha avó, e o amor igual. Eu falo: Renato, graças a Deus, eu tenho minha avó. Então ela sempre foi minha avó, uma mulher maravilhosa, temente a Deus, me ensinou muitas coisas, sempre uma mulher de bons conselhos, né? E a Sônia, muito linda, sempre cuidou dos pais com muito amor. E começou a vir na célula, eu sempre convidando para ir na célula. E agora a Sônia participa da célula, né? Que é uma delícia. A sogra na mesma célula. E olha, eu tenho algo para a sogra também, que eu já falei para ela. Eu falei: não é por nada não, mas eu já sonhei com você liderando alguma célula. Ela fala: ai, meu Deus. Ela vai na sua célula, ela vai na minha célula. Eu falo: mas você já foi na célula? Ela fala: não, eu vou na da Adriana, aí eu vou na sua para recapitular e eu vou aprendendo. Eu quero aprender. Eu falo: que linda, ela tá sempre disposta a aprender. Isso é muito bom, né?
É ótimo. Muito sábia também, né? Sempre que ela coloca os comentários lá no grupo sobre a palavra, sempre é algo profundo, maravilhoso. Angélica, foi um tempo precioso com você. A hora voou. Eu estaria aqui até a noite, até amanhã, igual a Robela, né? Passar a tarde conversando. Queria te agradecer muito. Você é uma mulher de experiências ricas, de uma fé viva, inabalável. É isso que te faz tão especial assim, a sua comunhão com Deus, a sua dependência dele e falar de Deus sem reservas, né? Sem véu, sem máscara, sem nada, dizendo ele é Deus na minha vida e sem ele eu não tenho vida. É isso que faz ele aparecer, né, na tua vida, na tua história dessa forma. E ganhou na loteria não uma vez, mas duas, né? 2 filhas. Parabéns. 2 amores. Amanhã é Dia das Mães. Quantas pessoas, mulheres, né, desejam ser mãe e não conseguem acertar essa loteria aí. Você conseguiu 2 vezes. Então, eu gostaria de orar com você, por elas, por todas nós, para que elas possam adquirir uma fé assim, não só na área da maternidade, mas em todas as áreas da vida, para que Deus possa se manifestar de uma forma tão viva, intensa, linda, quanto se manifesta na tua, né? A todas as mães guerreiras, disponíveis, dedicadas como você. Feliz Dia das Mães, né? Para você também, Angélica. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe. Obrigada, Dri. Que seu dia seja especial amanhã, Dona Ângela, Dona Sônia, todas nós, todas as mulheres, mamães, feliz Dia das Mães. Então, eu queria só dizer uma coisa, que assim, eu acho que mãe não é só aquela que tem filhos, né, que tem os filhos naturais ou espirituais, mas mãe é aquela que está disposta a se doar por alguém, né? Eu costumo dizer isso, que todas aquelas que se doam por alguém são mães. Então, todo carinho a essas mães, né, essas queridas. Eu também quero desejar um feliz Dia das Mães para todas elas, todas as mulheres que fizeram parte da minha vida, minha mãe, minhas tias, minha madrinha, que é a minha mãe também, e todas as mulheres, minhas avós, né, hoje tenho só uma, mas é minha avó do coração, amo demais, e que todas tenham muita luz e que recebam muitas bênçãos. Amém, que maravilha. Então também vou aproveitar, né, para minha mãe, para minha sogra, eu ainda tenho vó, que Deus as abençoe, mulheres lindas e fundamentais na minha vida, amo vocês. Vamos orar então. Mulheres, vocês que ouviram esse bate-papo, que estão conosco, né, aí já por mais de 1 hora, eu tenho certeza que Deus tocou fundo aí no teu coração e que há algo ainda que falta acontecer. Então, nesse momento, mulheres, esse algo que falta acontecer na tua vida, segure como se estivesse segurando uma joia, um tesouro nas tuas mãos, essa tua necessidade, e nós vamos orar. E você vai entregar isso para o Senhor, crendo que Ele é um Deus poderoso o suficiente para fazer abundantemente mais além do que você pede a Ele, do que você pensa que Ele pode fazer. A fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas cremos. E o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas Ele também diz que tudo pode aquele que crê. Então, se você crê que Deus vai fazer, Ele vai fazer e continuar fazendo, né, Angélica? Amém, com certeza, com certeza. A Gabi diz assim, ó, é por isso que tenho várias mães. A Gabi é muito pura. Gabi, como você é especial, como eu te amo, você é muito linda. Então, vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Agora, realmente, é só você e Deus.
e Ele vai providenciar o teu milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos, Senhor, reunidas nesta tarde, através desse bate-papo e tudo aquilo que o Senhor falou, através da vida da Angélica, foi riquíssimo, Pai, para nós que ouvimos. Cremos que muitos corações foram alcançados, que a história de vida da Angélica, Senhor, hoje motivou, encorajou, Pai, inúmeras mulheres para serem guerreiras, para entregar o seu lar ao Senhor, para deixar o Senhor fazer morada nos corações, ó Deus, para que toda a história de dificuldade, de casamento frustrado, Senhor, de família bagunçada, Pai, que o Senhor entre com a tua providência e faça o milagre acontecer, que a paz, a harmonia, a alegria volte para dentro desses lares, para dentro do coração destas tuas filhas que nos ouvem, Senhor, todas aquelas que desejam, Pai, a maternidade e que ainda não conseguiram, Pai, que ainda não geraram filhos, em o nome do Senhor Jesus, que a madre das tuas filhas, o ventre das tuas filhas, seja aberto para gerarem filhos naturais, filhos biológicos, Senhor, mas que todas nós podemos ser mães de uma multidão de filhos espirituais, Pai, filhos do coração, que assim seja, Deus, o teu mover, o teu milagre, a tua providência, Senhor, sobre a vida de todas que nos ouvem e que desejam, almejam e creem que o Senhor faz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Maravilha. Olha, por mim eu continuava. Eu também. Até a Cíntia está aqui. A Cíntia deve ter falado alguma coisa a mais para cima e eu acabei perdendo. Mas a Cíntia tem um amenzinho dela aqui, sei que ela está conectada então. Mulheres, um beijo para vocês, enorme. Que Deus as abençoe. As mamães, feliz Dia das Mães. E que a nossa fé possa ser aumentada dia a dia e que possamos ser filhas íntimas desse Deus Todo-Poderoso. Até daqui a pouco, na live do pastor Luiz Fernando, uma palavra de vida, de encorajamento, de destino a nós, uma oração poderosa. Amanhã nós não teremos o Cá Entre Nós, porque coincide com o horário do culto, mas na segunda-feira tem mais uma convidada super especial. Então, Angélica, obrigada, um beijo, Deus te abençoe. Estou com saudade, vontade de dar aquele abraço em você, mas logo vai passar. Beijo nas meninas, no Renato. Mulheres que estão conosco, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe muitíssimo. Beijão, graça e paz. Tchau. Tchau, gente. Beijo.